Oi, gente, boa noite. Esse é o nosso sábado, nosso penúltimo dia de Festival Celta Brasil, a nossa última atividade do dia. Eu vou agora encontrar com a Patrícia de Aquino e a gente vai bater um papo aqui a respeito de vivendo a Irlanda. Nesse bate-papo, a Patrícia e eu vamos falar de nossas experiências pessoais, nosso trabalho e pesquisa na Irlanda e da marca que essa cultura imprimiu em nós através da literatura e da dança. A Patrícia de Aquino é pesquisadora da cultura irlandesa há 13 anos, professora de literatura em língua inglesa no curso de letras do Instituto Federal de São Paulo, mestre e doutora pela USP e ex-diretora da ABEI, que é a Associação Brasileira de Estudos Irlandeses. Eu, Fernanda Faê, sou dançarina, professora TCRG, né, que é o título que a gente recebe lá na Irlanda, cofundadora da Banana Broadway, da Saída South American Art Dance Association, Associação Movimento Dança Campinas, diretora da Companhia Celta Brasil e diretora desse Festival Celta Brasil. Agradeço demais a presença de quem está aqui acompanhando. Peço para vocês, já falo para vocês que esse vai ser um bate-papo mais informal. A gente vai falar bastante das nossas experiências mesmo, falar nossas percepções, coisas pessoais. E a gente está super aberta para trocar com vocês. Então, mandem perguntas, mandem comentários. Como eu vou estar no controle aqui do estúdio, e eu vou estar no bate-papo ao mesmo tempo, provavelmente eu não vou conseguir ver todos os comentários ao mesmo tempo. Patrícia vai me ajudar com isso. Mas tenha um pouquinho de paciência, que uma hora ou outra a gente dá uma paradinha, olha os comentários, volta e vai conversando com vocês, tá bom? Então, eu vou chamar agora, aqui ao nosso estúdio, a Patrícia de Aquino. Oi, Patrícia! Olá, pessoal! Boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo bem, Fernanda? Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme participar mais uma vez do Festival Celta Brasil, que é um festival de muito orgulho, né, da nossa comunidade irlandesa no Brasil, um festival de prestígio, um festival que existe, né, com muito esforço, principalmente da Fernanda, que é idealizadora, organizadora, uma pessoa incrível, que está sempre aí ligada na comunidade irlandesa, em tudo que está acontecendo. Então, para mim é um prazer enorme, é uma alegria muito grande poder conversar com todas as pessoas que estão assistindo e que gostam da cultura irlandesa no Brasil. Obrigada, Patrícia. O ano passado foi o primeiro ano que a Patrícia esteve conosco. Ela trouxe uma palestra que eu, claro, fiquei chorando, sentada lá no teatro, uma palestra emocionante. Ela estava junto com a gente para comemorar o Bloomsday, que o ano passado o Festival Celta foi em comemoração ao Bloomsday. E a Patrícia, como da área de literatura e como estudiosa da cultura irlandesa, enfim, era a melhor pessoa para estar no Festival Celta Brasil nesse momento. E esse ano eu falei, liguei para a Patrícia e falei, Patrícia, eu não sei o que eu quero falar, mas vamos conversar? Porque eu acho que a Patrícia tem uma experiência muito rica, tem uma bagagem muito grande, e ela trata de um assunto, né? Ela estuda assuntos que nós, né, do corpo, né, da dança, desconhecemos muitas vezes, e ter essa aproximação certamente vai enriquecer nós, artistas de outras artes, e eu acho que esse aspecto, né, da literatura irlandesa é muito importante, né? A gente tem vários prêmios Nobel em literatura irlandesa. A literatura é algo da qual o povo irlandês se orgulha demais, e esse é o objeto de estudo da Patrícia. Patrícia, sabe o que eu queria que a gente começasse? Falando um pouco, assim, de você, como começou essa paixão pela Irlanda, você foi para lá, morou lá, estudou, como é que foi esse desenrolar dessa relação sua com a cultura irlandesa, com a literatura irlandesa, suas experiências? Conta um pouquinho para a gente.
Com certeza. Vamos conversar bastante hoje sobre todas essas experiências que a Fernanda falou. Quem estiver assistindo e quiser fazer perguntas, tiver comentários, seja o que for, venham, participem, perguntem, que o objetivo é justamente esse, é a gente ter uma interação legal aqui um com o outro, tá bom? Bom, gente, a minha história com a cultura irlandesa, com a Irlanda, né, enquanto país, terra, literatura, enfim, começou bastante cedo, começou na minha adolescência. Eu tinha 15 anos, eu comecei a aprender inglês, né, fazer um cursinho de inglês e tal, e eu comecei a me interessar, curiosa, né, procurar coisas sobre os países de língua inglesa, e quando eu comecei a estudar inglês, existia essa visão, né, de que aprender a língua inglesa era aprender a língua dos Estados Unidos ou aprender a língua da Inglaterra, né? E essa é uma visão que hoje em dia já está bastante, digamos assim, não vou dizer ultrapassada, mas a gente já avançou muito em relação a essa visão da língua inglesa. Hoje a língua inglesa já é vista como uma língua mundial, como uma língua que foi imposta, claro, a muitos países que foram colonizados pela Inglaterra. A Inglaterra foi o maior império que existiu no planeta. A Inglaterra, no século XIX, foi detentora de 25% do planeta, né? Nenhum outro império teve uma extensão tão grande. Então, todos esses povos que foram colonizados pela Inglaterra, hoje são povos independentes, né? Eles têm a sua própria cultura, a sua própria história, e se apropriaram da língua inglesa como a sua língua. Foi uma língua imposta, primeiramente, mas depois se tornou a própria língua. Mas aí a gente tem, então, na língua inglesa, uma cultura de muitos povos, né? E por também esse processo de globalização que a gente viveu, né, no final do século XX para o XXI, a língua inglesa se tornou uma língua mundial. Então, acho que hoje a gente já tem uma visão de que aprender inglês é uma coisa, digamos assim, de acessar o mundo, né? Mas quando eu comecei a aprender, ainda tinha muito essa visão de que a gente vai, de alguma forma, acessar a cultura americana ou a cultura britânica. E eu não queria isso quando eu comecei a aprender inglês. Então eu comecei a procurar outros países, né, quem mais fala inglês no mundo, o que está acontecendo, né? E aí eu descobri a Irlanda, muito por um interesse também que eu tinha em mitologia, folclore, né? E a Irlanda é um país muito rico em lendas, né? É o país da Europa Ocidental que mais sobreviveu, em que mais sobreviveu a literatura antiga e a literatura medieval, né? A Irlanda viveu um processo durante a Idade Média um pouco diferente, né, do processo da Europa Ocidental ali do continente que a gente conhece. Então, assim, ela foi menos, digamos assim, controlada pela igreja, e por isso conseguiu, até por ter uma tradição de monges copistas muito fortes, né, ela conseguiu preservar manuscritos de muitas lendas. Então, essa coisa, por exemplo, dos símbolos, né, como a Fernanda tem um símbolo muito bonito ali atrás, celta, tudo isso, esses símbolos, essa iconografia, essas lendas, tudo isso foi muito preservado nos manuscritos, né, como o Book of Kells, que está lá exposto na Trinity, em Dublin, que é super famoso. Então, assim, aí eu comecei a me interessar por essas coisas, né, de mitos, de iconografia, de lendas e tal, e comecei a achar fascinante esse país. Eu comecei a achar muito legal. Falei, esse país fala inglês e esse país tem essa cultura diferente, ancestral e tal, né? E aí, enfim, isso foi se desenvolvendo no final da minha adolescência. Eu já queria ir para a Irlanda com uns 18, 19 anos, antes de entrar na faculdade. Eu entrei na faculdade com 21, então eu não entrei assim logo que eu saí do ensino médio. E aí eu já tinha o interesse de ir para a Irlanda, mas acabei não indo, e com 21 anos eu entrei na faculdade. Aí eu entrei na USP, né? Comecei a fazer letras, e no segundo ano eu tinha o interesse de fazer iniciação científica, porque eu já tinha na minha cabeça que eu queria fazer mestrado, queria seguir carreira acadêmica, né? E aí eu comecei a procurar uma iniciação científica dentro da USP, tentei com alguns professores, até não deu certo, mas aí eu fiquei sabendo de uma professora que estava procurando, que era uma professora de língua inglesa, né, de literatura em língua inglesa. E aí eu acabei indo conversar com essa professora. Eu não sabia, eu não tinha a mínima ideia, quando eu entrei na USP, lá em 2006, 2007, que existia um grupo de estudos irlandeses. Eu não sabia disso. E aí eu fui
acabei caindo por uma coincidência com essa professora, e ela perguntou para mim assim, mas você sabe o que você quer estudar? E eu estava no início do 2º ano da faculdade, né? Aí eu falei, não tenho a mínima ideia. Aí ela falou assim, eu tenho um projeto, e eu estou precisando de alguém nesse projeto. E esse projeto é sobre um escritor irlandês. Aí, quando ela falou isso, eu só lembro que eu virei para ela e falei assim, Irlanda? Aí ela falou para mim assim, Irlanda, você gosta da Irlanda? Eu, E aí foi que começou essa história, né? Em 2007, eu comecei a fazer a minha primeira iniciação científica, registrada na USP, tudo bonitinho, sobre um escritor irlandês um escritor diaspórico, né? Ele saiu da Irlanda no período depois da Grande Fome e veio para a Argentina, morou 25 anos na Argentina e depois voltou para a Irlanda e morreu. Então a gente trabalhava com essas questões, né? Da identidade desse escritor, enfim, como que era ser irlandês argentino, como que é você ser exilado, sair do seu país por uma situação de necessidade, de fome, pobreza, enfim. E aí começou. Aí eu comecei a trabalhar com cultura irlandesa no 2º ano da faculdade e vim até o doutorado. Eu terminei meu doutorado ano passado. E nesse longo período aí de 13 anos, eu fiz várias pesquisas diferentes, trabalhei com várias comunidades da América Latina, pesquisei escritores e pessoas, né, personalidades históricas do século XIX até o presente, e também tive a oportunidade de estudar na Irlanda. Eu estudei em 2 instituições no interior da Irlanda, né, uma em Cork, eu estudei na UCC, e estudei em Sligo, e em Dublin eu fiz parte do meu doutorado na UCD, que é a University College Dublin, e fiz uma outra parte também de alguns cursos, né, que fizeram parte do meu doutorado na Trinity. Então, enfim, foi uma longa história. Também morei um tempo no Canadá durante a graduação, aí já em 2009, já fazia 2 anos que eu fazia pesquisa sobre Irlanda. Eu também fiz um intercâmbio pela USP, para uma instituição canadense, só que é uma instituição que eu fui para o Departamento de Estudos Irlandeses lá. Então, eu estudei lá também, trabalhei com a comunidade irlandesa no Canadá, com a comunidade irlandesa na Argentina e outros grupos ainda pela América Latina. Então, é uma história muito longa de um país que entrou na minha vida e eu me interessei por ele, mas ele também se interessou por mim. E a gente mudou a vida um do outro, assim, foi uma coisa incrível. Na verdade, a Irlanda mudou a minha vida, né? Mas e você, Fê? Como é que foi essa história? Eu sei que você tem uma história bem longa também com a Irlanda, né? Uma história pioneira, né, na dança irlandesa no Brasil. Eu acredito que antes de você, desculpa a minha ignorância, mas antes de você, quem dançava a dança irlandesa no Brasil, né? Existia um grupo? Eu desconheço, né? Então, eu acho que é legal você contar a sua história também, Fê. E agora, hein? Como é que começou tudo para você, Como Fê? é que começou? A minha história acho que começou meio por acaso, não foi de uma paixão, assim. Eu, na verdade, não conhecia a dança irlandesa, não conhecia a cultura irlandesa, era alguma coisa bem distante para mim mesmo, né? Mas eu era sapateadora, eu faço sapateado americano desde os 8 anos de idade. E o que sempre me interessou na dança foram as pessoas, né? O conteúdo humano que aquela dança traz. Então, o que há por trás da técnica, o que há por trás daquela performance, né? Senão os desejos e as necessidades de alguém em se expressar. E aí, isso sempre foi o que me moveu, e aí isso me fez estudar muito as origens do sapateado americano, e eu encontrei a referência da dança irlandesa nessas origens, mas eu não tinha a mínima ideia do que poderia ser, né? Então, assim, o sapateado ele é formado de 2 matrizes, a matriz negra, africana, e a matriz irlandesa. Há controvérsias, mas o que a maior parte dos estudos dizem é que foi realmente esse encontro, né? E é o que eu acredito pessoalmente.
E a matriz africana, para mim, era familiar, eu conhecia, e até porque a gente tem muito esse acesso, né, com as danças do Brasil e tal. A gente é um país com uma influência negra fortíssima, então, para mim, era um pouco mais, eu compreendia um pouco mais, mas do irlandês eu não tinha a mínima noção. Então, eu fui buscar, mas não achei. Aí, de repente, um dia eu vi sem querer um espetáculo do Lord of the Dance e falei, nossa, que sapateado criativo, que balé diferente. Mas, tipo, não imagina, para mim aquilo lá era uma coisa moderna que inventaram, era alguém que criou em cima do sapateado americano e não o contrário. Depois eu vinha saber que aquilo era dança irlandesa. E aí o meu primeiro contato de corpo foi aqui no Brasil mesmo, com uma professora que se chama Cláudia Gonçalves. Ela é de Sorocaba e ela veio de Nova York. Ela tinha estudado um período que eu não sei bem qual é, 6 meses, 1 ano, em Nova York, e veio para o Brasil. Eu lembro que ela apareceu no Jornal Regional, a gente já ligou. Escuta, você não quer vir aqui na Banana, ensinar, dar aula, tal? Ela ficou aqui com a gente alguns meses, alguns poucos meses. Depois a gente acabou se desencontrando, ela abriu a escola dela lá em Sorocaba, a gente não conseguia muito mais ter acesso. E aí, no meio da faculdade, fazia faculdade de dança na Unicamp, e no meio da faculdade falei assim, bom, tô indo para a Irlanda, porque eu não tenho interesse em só conhecer esses passos, eu quero entender o povo, eu quero entender que alma é essa que pulsa nos pés e na postura ereta. Essa foi a minha intenção. E daí eu fui para a Irlanda, ao contrário de você, eu não falava inglês, eu não tinha muito interesse, na verdade, eu tinha uma postura meio avessa a isso, porque eu não queria ser colonizada. E eu achava mas você era contra o quê? O inglês na Irlanda, é isso? Você queria não esse o contato inglês com a na cultura Irlanda. irlandesa? Eu, Fernanda Faes, tinha resistência Entendi. A língua a aprender inglesa. uma outra língua, porque eu falava, não, eu sou brasileira. E hoje eu já penso diferente, eu acho que é isso que você falou um pouco, né? Quer dizer, o acesso ao mundo é uma possibilidade ampliada de comunicação, muito mais do que dar crédito aos opressores, né? A quem sufocou as culturas locais e impôs o seu próprio idioma. E, bom, daí eu fui para a Irlanda, voltei, a gente já estava aqui começando com as mostras celtas, o Festival Celta Brasil já estava nascendo, fui de novo, morei lá, inclusive quando você falou UCD, eu morava do lado da UCD, do lado, muito perto. A gente cria memórias afetivas, né, Fê? A gente escuta uns nomes, já vem as imagens, né? A gente tem uma memória afetiva grande, né, com essas lembranças. E era foi muito bom, foi muito legal. Senti muita falta do Brasil quando eu estava lá. Eu tinha que ouvir música brasileira, eu tinha que dançar música brasileira, mas eu também tinha que ouvir português, mas eu também estava envolvida ali com aquela cultura local efervescente e tal, que me interessava bastante. O irlandês me fascinou, o povo irlandês. Hoje, depois me perguntavam, nossa, o que você gostou da Irlanda? E a coisa que eu sempre falo para mim, a melhor coisa da Irlanda é o irlandês, é o povo irlandês. Para mim, não tem nem comparação. Mas, enfim, daí a gente começou, fiz os meus primeiros exames lá na Irlanda, e aí eu voltava para o Brasil e eu falava, gente, não, as pessoas daqui têm que poder ter o mesmo acesso que eu. Porque se eu continuar trazendo e ensinando e tal, as pessoas vão aprender de mim. Quer dizer, já é uma leitura, né? Eu falei, não, eu quero me esforçar para trazer a fonte, para que mais pessoas no Brasil tenham acesso à própria fonte. Então, daí eu consegui uma autorização especial para correr exames aqui no Brasil. Eu não me lembro se isso foi em 2005 ou 2007. Foram os nossos primeiros exames oficiais da América do Sul. E a gente começou a trazer profissionais da Irlanda todos os anos para dar workshops, fazer exames, enfim, e fazer crescer essa cultura irlandesa da dança tradicional irlandesa. Então, assim, você perguntou antes de mim,
Antes de mim, sim, existia um trabalho de dança irlandesa, mas que era um trabalho bastante inspirado em Riverdance, em Lord of the Dance, que não tinha muito essa questão do tradicional, né? Do ensino tradicional, da diplomação, dessas informações que também são preciosas. Eu não sou uma pessoa muito tradicionalista, eu aprecio demais a tradição, gosto mesmo, porque eu acho que ela é a fonte, mas eu não sou aquela pessoa que diz que não pode existir outras coisas. Eu, pelo contrário, eu sou uma pessoa que, desde o meu primeiro trabalho híbrido de dança irlandesa com música brasileira, que eu lembro que eu coreografei um choro na técnica da dança irlandesa, foi em 2008, 2007, acho. Foi em 2007, no final de 2007. Então, assim, eu sou essa pessoa que tenho a sede de trazer a minha própria identidade para a cultura irlandesa. Mas eu também gosto da tradição, e eu acho que ter uma base tradicional aqui no Brasil faz com que as pessoas tenham mais liberdade para cada um criar a sua visão particular da dança irlandesa, mas a partir do acesso à tradição. Então, foi com esse intuito que o Festival Celta Brasil continuou se mantendo, e é com esse intuito que, por exemplo, na minha escola, e eu incentivo todas as escolas, e que para quem eu posso, eu trago junto, que a gente conheça esse processo mesmo da tradição e tal. Já falei muito, não sei se eu falei tudo. Eu achei maravilhosa também essa trajetória, eu gostei muito de conhecer, e a minha cabeça é efervescente, né? A sua também, eu sei que a sua cabeça fica assim, borbulhando coisas, né? Eu fiquei pensando, gente, a gente devia escrever algo juntos, Fê, porque, não, tô falando sério, publicar coisas, porque é uma história muito, muito interessante, né? Você falou algumas coisas, deixa eu ver se agora eu vou conseguir lembrar. Eu achei muito interessante essa leitura, já que você deu, a gente pode conversar em algum momento, não sei se agora, mas em algum momento dessa conversa hoje, sobre eu queria entender, você falou assim, eu queria entender a alma desse povo que tinha esse pé tão ágil, né? E essa parte de cima rígida. Eu achei isso de uma simbologia incrível, né? O que a gente aprende culturalmente sobre um povo a partir dessa corporeidade, né? Eu não sou nada assim, não sou grande coisa na dança, mas eu tenho experiência como aluna de dança, né? Já fiz muitas danças também na minha vida. E é muito interessante a gente falar sobre a história da dança, né? E que eu acho, inclusive, que é algo que é difícil de ser trabalhado. Muitos professores ou muitas... É difícil você recuperar a história da dança, né? Eu já li alguns livros sobre história de dança e eu vejo que é uma das manifestações mais complexas porque o registro da história da dança muitas vezes só está no corpo. Você não encontra registro documental em papel, em vaso, nada, é difícil você... Como é que surgiu uma dança? O que significa aquela dança? Por que ela se desenvolveu daquele jeito? Você começou a falar sobre a questão do tap dance, né? Como chama? Do sapateado, né? Americano. E aí, assim, para mim, é meio que óbvio que tem uma influência muito grande da cultura irlandesa na formação do sapateado americano. Mas, por falta dessa documentação, muitas vezes, né, e mesmo falando de dança irlandesa, cadê a comprovação, né? Como é que surgiu, assim, pensando na história da dança irlandesa, é difícil a gente trabalhar com a história da dança, né? Mas aí você analisa no corpo, olhando para o corpo, olhando para os movimentos, você consegue perceber uma ligação entre certos povos, entre certas culturas e perceber essa mistura. Não é? O que você acha, Fê, da sua experiência? Eu acho que algumas coisas, elas são inerentes ao ser humano, né? Então, assim, a gente vê sapateios no mundo inteiro. Em todas as culturas há sapateios, assim, acho muito... Eu agora não estou me lembrando de um sapateio, por exemplo, na cultura chinesa ou japonesa, nada que me venha à mente. Mas na maioria das culturas você tem formas de sapateio. Por quê? Porque ao meu ver, essa é uma necessidade do ser humano.
o bater o pé no chão, né? O reafirmar, o trazer a potência, tudo isso é inerente ao ser humano, né? É nosso. Mas essa ligação da dança irlandesa com o sapateado americano, eu acho que ela é bastante clara quando a gente percebe um pouco da trajetória, da história irlandesa e da trajetória, né, da formação do povo estadunidense, né? Quer dizer, você tem dois povos coabitando numa situação de marginalidade bastante comum, né? Então, quer dizer, o irlandês e o negro ali, que tinha acabado de ser liberto, eles tinham basicamente o mesmo status social. Então, você tem eles habitando no mesmo lugar, enfim, e tem vários relatos, assim, a gente que estuda a história do sapateado, estuda a história da dança irlandesa, você encontra vários desses pontos de intersecção. Então, para mim, é fora de questão. É que hoje em dia debate-se, né? Os negros dos Estados Unidos acham que é bastante importante que esse crédito seja dado exclusivamente aos povos afrodescendentes e que não haja essa divisão, né? Eu acho, Fernanda acha que dar o crédito devido a um não é descreditar o outro, até porque houve um estímulo para a formação, mas depois o sapateado americano, ele continuou se desenvolvendo, sim, majoritariamente com os negros, e a dança irlandesa continuou se preservando, sim, com as pessoas que tinham ascendência irlandesa. Mas houve algum ponto de encontro, porque é isso, eu vejo a sua obra, eu escuto a sua fala, e eu, assim como você disse, já começo aqui a borbulhar os meus pensamentos. A gente está falando de pensamento, mas com a dança é muito mais. Quer dizer, você está do lado de alguém, você tem uma linguagem não verbal e que você vai começar a dialogar em cima dessa linguagem não verbal, né? E ela acontece. E que é praticamente espontânea, né, Fê? É praticamente espontânea. Você vê uma dança, você vai tentar copiar aquela corporeidade. É natural, você está naquele ambiente, né? Eu acho que é bem interessante. Não, pode falar. Não, desculpa, só uma observação que hoje eu percebo na dança irlandesa, tá? Hoje eu percebo o caminho oposto. Hoje você tem grupos que despontam na modinha, que são grupos pop populares, que tem não sei quantos seguidores, que fazem um barulhão na dança irlandesa e que aparecem como inovação, que você vê claramente, eu pelo menos vejo claramente dentro do que eles compõem coisas do sapateado americano. Então, assim, eu também acho que hoje existe um olhar ao contrário. Quer dizer, o irlandês está observando o sapateado americano e está se abrindo para incorporar elementos. E a gente vê esses elementos, inclusive, relativamente formalizados, quando a gente observa alguns passos claramente de sapateado americano, né? Por exemplo, Michael Jackson tornou o moonwalk assim, né? Quer dizer, o passo do Michael Jackson, mas não é, ele roubou de um sapateador, ele se inspirou num sapateador. E hoje a gente tem alguns passos que a gente vê no Campeonato Mundial de Dança Irlandesa que os campeões estão incluindo na coreografia deles, com essa mesma dinâmica e certamente vindo da mesma matriz. Então, o que eu acho é que é muito lindo essa nossa possibilidade de ir e de voltar, como esse nó celta que está aqui atrás de mim, sem que a gente precise demarcar rigidamente essas fronteiras. Isso é meu, isso é seu. Calma, isso é nosso. A gente se encontrou. E, puxa, que bom que eu posso perceber isso em você e que bom que você pode perceber isso em mim, né? Vamos juntos. O mundo é um só. Hoje, o mundo é um só. Acabaram-se as fronteiras rígidas. Pelo menos essa é a minha vontade. Que elas se acabem. E que a gente viva cada vez mais nessa liquidez, nessa liberdade, nessa possibilidade criativa e de respeito, né?
Enfim, é isso, desculpa te cortar. Não, imagina, eu achei, só, você vê, só começando a conversar sobre dança, né, a gente já começa a expandir tanta coisa, já começa a ver esses nós, esses pontos de encontro com cultura, com história, com tanta coisa interessante, né. Eu acho interessante duas coisas sobre o que você falou. Primeiro, pontuar que, de fato, o povo irlandês e o povo... os povos afro-americanos, né, os povos africanos nos Estados Unidos tiveram um encontro, né? Esses dois povos se encontraram e eles estiveram no mesmo lugar, digamos assim, como povos, digamos assim, eles tiveram um espaço de convivência, né? Então, assim, o povo irlandês é um povo que foi colonizado pela Inglaterra, é um povo que foi levado aos Estados Unidos para também fazer as funções de trabalho mais baixas, mas não eram escravizados. O povo afro-americano, foram roubados da África, foram escravizados e levados aos Estados Unidos. Só que, para o ponto de vista do colonizador inglês, especialmente, todos esses povos que não eram o branco europeu, ou especialmente o inglês, eram, digamos assim, mais ou menos, não estou equivalendo a experiência, mas eles eram mais ou menos segregados iguais. Então, existe na história dos Estados Unidos vários registros, né, de que nas áreas, especialmente no sul dos Estados Unidos, em que havia uma política de segregação étnica, racial muito grande, existe vários registros do povo irlandês sendo separado junto com o povo negro, né? Então, existe aquele registro, por exemplo, de frequentar ambientes públicos, bares, por exemplo, em que existe a entrada para o branco, e o branco, neste conceito, é o inglês, ou é o americano colonial, né? A elite americana, e na outra portinha é negros, irlandeses e pets, né, e os cachorros e tal, os animais. Então, assim, existe na história americana uma marcação de mais ou menos um encontro de grupos segregados entre negros, né, entre afro-americanos e irlandeses. E nesse ponto de encontro, muito provavelmente, né, imagina este pub em que os afro-americanos e os irlandeses estavam segregados juntos no mesmo pub, né? O que acontecia lá? Essa dança, essa mistura de dança, esse encontro de dança, né? Então, assim, isso é um fato histórico, né? Claro, a gente pode discutir várias repercussões políticas desse encontro, porque aí também vai falar, mas então era igual? Como que os irlandeses se tornaram presidentes dos Estados Unidos? Tem 7 ex-presidentes americanos que foram descendentes de irlandeses, né? Como que a coisa historicamente se desenvolveu igual para as duas comunidades? Não, evidentemente que não, evidentemente que o irlandês, por ter um privilégio branco, acabou ascendendo ao longo do tempo nessa sociedade melhor, tendo um acesso, uma posição política melhor do que o povo afro-americano, isso é evidente. Mas na origem do processo colonial, existe um momento em que essas duas comunidades vão conviver de forma segregada. Então, muito provavelmente aí a gente tem uma oportunidade de surgir dança, por exemplo, né? Então, é interessante falar sobre esse ponto de encontro. E a outra coisa que eu acho bem interessante de falar, que você falou sobre as fronteiras, né, Fê? Como uma pesquisadora aí das ciências humanas, né, como uma pesquisadora da sociedade, eu acho que é sempre legal a gente observar o fenômeno. Então, assim, sem julgamento, olha para o fenômeno, né? Então, assim, veja, como você disse, existe, as teorias mais aceitas apontam essas duas origens, né, da dança americana, a irlandesa e a afro-americana, né? Por que existe uma necessidade de marcação, então? Não é afro-americana. Aí a gente olha para esse fenômeno, muitas vezes esse fenômeno ele quer nos dizer algo sobre uma demanda ainda existente, por exemplo, essa que eu falei, que a comunidade irlandesa acabou sendo muito melhor assimilada e ascendeu muito melhor na sociedade americana do que a comunidade afro-americana, né? Tanto que a gente está vendo aí os absurdos que ainda acontecem, teve uma revolução praticamente dos Estados Unidos agora com o Black Lives Matter, né? Então existe uma demanda por essa comunidade reconhecer o seu valor, reconhecer o seu papel, e essa demanda tem muito mais a ver
com os processos que a gente ainda vive do que o que de fato aconteceu historicamente na origem desse fenômeno, né? Então, só para pontuar algumas coisas aí. Não é isso que muito eu acredito também. Que você contou. Eu acredito nisso. Eu acho que é exatamente isso. É uma necessidade por conta das coisas que se desenvolveram. Eu estou 100% dentro desse movimento. Eu acho que é necessário, mas eu também fico triste de tentar, de blindar, sabe? Tipo, de tampar esse momento que é um fato e que tá tudo bem, que isso não diminui, né? O mérito do negro e do sapateador, claro. Não diminui, porque, de fato, quem fez foi ele mesmo. Mas ele estava olhando o outro e dançando junto com o outro. O corpo dele estava com o corpo do outro. E aí a gente, nessa mistura, a gente tem essa possibilidade, né, de criar algo novo. E uma coisa que você... que é uma coisa que acontece muito, né, é isso, especialmente em povos que emigraram, seja por desejo ou por força, né. Aí a gente está falando de dois povos que também emigraram por força, razões diferentes, não estou colocando no mesmo patamar, mas foram povos forçados a sair pelo mundo, né, foram arrancados de alguma forma. E aí a gente vê muita coisa acontecer culturalmente, a contaminação, né, a mistura, os encontros, né. Mas pode falar o que você ia falar, Fê. É isso. Vamos ver, a Fernanda falou que teve uma queda de energia na casa dela. Então, por isso que caiu. Ela acabou a energia, acabou tudo. Mas ela falou que já voltou. E que ela está reconectando, tá bom, gente? Então, se alguém quiser mandar alguma pergunta para mim, enquanto eu estou aqui, parece que eu estou ao vivo, está funcionando, eu posso ir falando com vocês. Se vocês quiserem comentar qualquer coisa. Eu vi que vocês comentaram aqui, deixa eu ver. Teve alguns comentários carinhosos aqui, né, elogios e tal. O Cláudio comentou algumas coisas sobre, deixa eu ver, quais são seus próximos planos de trabalho? Oi, Aline, tudo bem, Aline? A Mara também mandou um comentário. Como você foi recebida na Irlanda como estudante estrangeira? Vamos falar um pouquinho sobre isso e depois quais são os próximos planos, tá? Então eu vou respondendo enquanto a Fernanda não aparece. Bom, como eu fui recebida, gente, olha, eu fui bem recebida, fui sempre muito bem recebida, não posso reclamar, tá? Eu estudei um pouco, na graduação eu estudei no Canadá, né? Mas na pós-graduação, bom, eu tive umas outras experiências também fazendo cursos curtos em outras universidades, né? Fui sempre muito bem recebida, sinceramente, nunca tive problema, assim, o povo irlandês, eu acho que o povo irlandês tem uma coisa muito legal, isso é um fato, tá? E aí, falando institucionalmente mesmo, o governo da Irlanda, os departamentos, né, de governo da Irlanda, eles apoiam muito as pessoas que têm interesse em estudar a cultura irlandesa, né? Então a gente vê, por exemplo, uma pessoa como a Fernanda, que começou praticamente esse trabalho de dança, né? Não sozinha, mas praticamente, e encabeçou esse festival e esses registros, e ela teve e tem até hoje apoio da embaixada, consulado e de algumas instituições irlandesas. Eu trabalhei bastante tempo na Associação Brasileira de Estudos Irlandeses. A Associação Brasileira de Estudos Irlandeses, que é uma associação vinculada à USP, começou com a professora Laura Izarra e com a professora Munira Mutran, lá na USP, há 30 anos, e elas tiveram muito apoio também do governo irlandês, várias instituições. E a comunidade irlandesa no Brasil, ela é uma comunidade... Oi, Fê, eu tô aqui conversando com o pessoal, que eles fizeram umas perguntas, eu tô online, né? Ai, então, deixa eu só terminar de responder aqui. Fica à vontade. Como chama, a Mara me perguntou como eu fui recebida como estudante na Irlanda. Então, eu estou comentando um pouquinho sobre essa recepção, né, do povo irlandês, das instituições irlandesas. E aí, uma coisa que eu acho muito interessante é que no Brasil, a gente não tem ainda, eu acho que no futuro a gente vai ter, uma comunidade irlandesa composta com mais irlandeses e com mais irlando-brasileiros. Eu acho que a gente vai formar iberno-brasileiros, irlando-brasileiros, mais ao longo do tempo. Mas a comunidade irlandesa no Brasil sempre foi majoritariamente de brasileiros
interessados na cultura irlandesa. Então, quando o governo irlandês decide apoiar essa comunidade, ele não está apoiando irlandeses, ele está apoiando um monte de gente que não é irlandês, que não tem família irlandesa, mas que tem interesse em divulgar, estudar, se aprofundar e trocar e influenciar, porque hoje nós brasileiros somos o terceiro ou quarto povo, né, comunidade mais presente na Irlanda. E hoje já tem muitos casais, já tem muita gente aí formando famílias, né, irlando-brasileiras. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que a gente de fato está formando uma comunidade, a gente de fato tem uma relação entre esses dois países cada vez mais sólida, e que o governo brasileiro, ou irlandês, muito antes da gente ter esse perfil comunitário misto ou até irlandês, sempre apoiou. Então, eu acho muito interessante nesse sentido, tá, gente? Agora, assim, em termos de dificuldades, tá? Para dizer que não é tudo uma maravilha. Eu acho que existe uma dificuldade que é uma dificuldade de morar no exterior e lidar com uma cultura de outro país. Eu acho que isso é meio que geral. É difícil você fazer laços mais próximos, é difícil você fazer amizades que vão durar uma vida, sabe? Estreitar laços mais próximos com pessoas nascidas em outro país. Eu já tive algumas experiências por outros países. Eu acho que isso é mais difícil. Mas na convivência no dia a dia, nas oportunidades de estudo, de trabalho, eu acho que é um país bastante aberto, tá? Espero que eu tenha respondido aí para a Mara. E a Aline, quais são meus próximos planos, né? Ai, Aline, eu ainda não sei. Eu penso em pós-doutorado, mas eu ainda não sei exatamente o que eu quero fazer. Eu estudo identidade irlandesa há 13 anos e ainda possivelmente vou continuar com a identidade irlandesa, mas vou talvez trabalhar com outros corpos literários, né? Outras coisas diferentes das que eu já fiz até hoje. Não sei ainda, eu não sei, por enquanto eu estou dando aula, né, no Instituto Federal de São Paulo, eu sou professora de literatura lá, estou contente com a oportunidade de levar também literatura irlandesa para pessoas que não conhecem talvez essa experiência, essa bagagem, e vamos ver o que acontece. Acho que é bem recente, né, eu defendi meu doutorado no final do ano passado, então eu ainda não sei, mas a Irlanda nunca vai sair da minha vida, isso eu tenho muito claro para mim. Não importa o que eu esteja fazendo, aonde eu esteja fazendo, eu tenho certeza que eu sempre vou estar fazendo alguma coisa com a Irlanda. Mas vamos lá, Fê. Voltamos, Fê, de vez? Nossa, menina, voltamos. Acabou a energia do bairro. Acabou tudo aqui. Peraí. Eu liguei. É inacreditável, né? Mas, gente, obrigada pelas perguntas. Obrigada por interagir enquanto a gente estava sem a Fê aqui. Isso, obrigada, gente. Ai, que sufoco. Cada dia acontece uma coisa, mas é isso aí. Esse é o ao vivo. Já que o povo estava te perguntando, eu vou aproveitar e vou perguntar também. Eu queria saber um pouquinho mais do que você pode nos dizer a respeito de identidade nacional irlandesa. Aberto assim. Tá. Bom, essa é uma questão, né, que dá para falar por muito tempo, porque são muitos anos pesquisando identidade nacional irlandesa. Eu acho que a primeira questão interessante é a gente pensar, porque essa expressão, ela tem duas partes que eu acho que é importante a gente pensar separadamente. O que é nação e o que é identidade. E aí a gente soma essas duas definições para entender identidade nacional. É dessa forma que ao longo do tempo eu fui compreendendo. Porque se eu só falo o que é nação, eu não estou discutindo identidade, eu estou discutindo nação. Se eu só discuto identidade, eu estou discutindo identidade e não estou discutindo nação. Eu preciso juntar as duas partes deste nome, dessa expressão. Então, eu vou tentar esclarecer um pouquinho o que é isso, né? Então, bom, o que é nação? Gente, tanta gente incrível, né? Tantos grandes pensadores já tentaram definir o que é nação. Dentre eles, o Hobsbawm, o Anderson, o Homi Bhabha, enfim, grandes pensadores já tentaram definir o que é nação, né? Eu gosto bastante de algumas definições, por exemplo, do Hobsbawm, em que ele diz que nação é um conceito até subjetivo que vem desde a antiguidade, né? Então, nação é algum tipo de afiliação humana, afiliação comunitária, humana, que é ancestral e que independe do Estado,
tá? Porque aí as coisas começam a complicar, especialmente para nós, né, que somos pós-Revolução Francesa, somos modernos, e a gente associa a nação a Estado nacional. A gente associa a nação a fronteiras, né? Você estava falando sobre essa questão das fronteiras dos limites, né, Fê? E sobre essa questão do hoje, dessa liquidez, isso tudo é uma questão também que a gente, é uma visão da globalização ou do século XXI, né? Então, assim, hoje a gente está muito preso à ideia de que nação é fronteira, é cultura nacional, é Estado, é língua nacional. Então, a nação é o meu país. Nação não é país, né? E partindo de um conceito mais amplo, nação é um tipo de afiliação comunitária que tem a ver com uma espécie de experiência cultural que independe de fronteiras nacionais, línguas nacionais, governo, não tem nada a ver com governo, nem com lei, nem com nada disso, né? Mas isso é um conceito ancestral de nação. Aí, os seres humanos, né, a história foi se desenvolvendo e a gente começou a ter, a partir da Revolução Francesa e a partir da independência dos Estados Unidos, né, foram esses dois os marcos modernos que a gente considera, a formação de países, a formação dos Estados nacionais. E aí, quando a gente forma Estados nacionais, a gente está fechando o conceito de nação, né? E aí a gente fecha como? A partir de uma regulação estatal. Então, ser dessa nação significa ter um RG, ter um CPF, ter um birth certificate, por aí vai. Eu pertenço a esse solo e por aí vai, né? Então tá, então a gente tem que pensar o que é nação. Agora, identidade é um processo de identificação. Ou de não identificação também. A identidade muitas vezes se forma, isso é uma coisa que eu trabalhei no meu doutorado, é uma teorização que eu defendi no meu doutorado, uma teorização minha, de que é melhor a gente sempre falar sobre relações identitárias do que identidade. Porque quando a gente fala de identidade, muitas vezes é afirmativo, parece afirmativo, né? A identidade é porque eu me identifico. Mas não necessariamente você se identifica com a sua nação. E o não identificar é produtivo também. O não identificar também gera uma transformação nessa experiência com a identidade. Então, eu costumo trabalhar hoje mais com uma ideia de relações identitárias. Nós temos uma relação identitária com a nação, e dentro dessa relação existe a identificação e a não identificação, tudo em confronto, se misturando, se encontrando e tal. E aí, falando então sobre a identidade irlandesa, eu acho que, assim, resumidamente, né, no que a gente consegue falar aqui em pouco tempo, eu acho um país incrível para estudar identidade nacional, né? Por quê? É um país que foi colonizado por quase 800 anos, é um país, vamos um pouquinho antes disso, é um país que tem uma cultura ancestral registrada de cerca de 5.000 anos, né? Então esses monumentos que a gente sabe que existem na Irlanda, como o Newgrange, né? Esses monumentos de dólmens, de pedras e essa coisa toda, os estudos da análise de carbono e tal, comprovam que eles têm uma idade de mais ou menos 5.000 anos. Então, naquela ilha tem um povo ancestral de mais ou menos 5.000 anos, tem uma cultura histórica registrada no papel, né, de uma antiguidade celta, de um medievo celta-irlandês, e depois um povo que foi colonizado pela Inglaterra por quase 800 anos, então desde 1100 até 1922, e depois a formação de um Estado independente, né? E ao longo desse processo de colonização, uma luta muito grande sempre pela sua autogerência, né, pelo seu autopoder. Então, assim, é um país que tem muitas influências, né, muitas influências de uma cultura ancestral, de uma cultura nórdica no geral. Também é muito importante a gente falar que não existe, tá, isso eu posso afirmar, no mundo, nenhuma identidade nacional purista, não existe pureza, não existe nada que você fale assim, olha, só tem isso, não. Então, a cultura nacional irlandesa, ela é formada por uma experiência de povos
ancestrais, povos da Idade do Ferro, uma mistura de vários povos que andavam muito pela Europa, somados a uma cultura celta, uma cultura viking, uma cultura de várias nações celtas, né? Uma cultura romana que influenciou demais a cultura irlandesa e, por consequência, se romana grega, né? E depois, por uma cultura de colonização inglesa, que também é germânica, é viking, é celta. A Inglaterra se forma a partir de povos dessas três origens, né? Viking, germânica e celta, e romana. Então, essa mistura toda vai vindo até chegar hoje na contemporaneidade com imigração altíssima. A Irlanda, né, desde a década de 90, passou a ser um dos principais países na Europa a receber imigração do leste europeu, da África, da América, né, do Brasil, fora americanos que voltaram. Como você falou, a Irlanda influenciou os Estados Unidos, mas os americanos também hoje, e há muito tempo, né, no século XX, influenciam de volta a cultura irlandesa. Então, como é que a gente fala de uma nação, né, ou de uma identidade nacional em meio a tudo isso, né? Em meio a uma divisão religiosa também, né, porque existe uma divisão de catolicismo como uma religião trazida, né, desde o São Patrício, desde a antiguidade. Gente, eu acho que a Fernanda está com algum problema. Bom, então assim, então em resumo, gente, como é que a gente fala de identidade, né? De uma nação, de um país que tem uma história tão complexa, né, de tantas influências de povos, de culturas, né, nacionais, ou de culturas civilizatórias, enfim, não importa. Então eu acho a Irlanda fascinante, nesse sentido da gente perceber essas relações identitárias, a gente perceber esses vários pontos de identificação e não identificação, e o quanto tudo isso é gerativo, é transformador, em um país tão pequeno, né, em uma ilha, em uma nação tão pequena, mas ao mesmo tempo tão grande, porque o povo irlandês também, por conta, né, dessa colonização muito forte que ele viveu em relação à Inglaterra, e um povo que foi muito pobre por grande parte da sua existência, né, um povo que passou muita fome. A Irlanda teve muitos períodos de fome, além da grande fome, né, de 1845 a 1850, então, tudo isso fez o irlandês se espalhar pelo mundo. É um povo diaspórico, né? A gente fala de diáspora irlandesa, é um povo que foi forçado pela pobreza, pela fome, pelos várias guerras e ataques também que sofreu no próprio território, sair pelo mundo. E aí, pronto, foi Canadá, Estados Unidos, todos os países de língua inglesa praticamente tiveram povos irlandeses, e os países católicos, países de colonização e influência francesa e espanhola, também tiveram muitos irlandeses. A Argentina é a maior comunidade irlandesa, não, né, sem ser de língua inglesa, e quem é da música, da dança, é capaz que vocês já tenham cruzado com a comunidade argentina, né? A Fernanda, eu sei que já trouxe algumas vezes para o Brasil também esse pessoal, tal. Então, assim, é isso. O que é a identidade irlandesa? A identidade irlandesa, para mim, é um grande processo constante, de transformações constantes dessas identificações e não identificações a partir de diversos encontros, né? Encontros de povos, encontros de raças, de sexualidade, de gênero, de religião, de várias movimentações humanas que foram acontecendo ao longo do tempo e ainda estão acontecendo, né? Hoje, eu acho que a gente tem um período bastante interessante também para olhar para essa identificação com a Irlanda. As pessoas, é bem legal falar sobre isso, viu, Fê? Ter essa oportunidade, porque muita gente não sabe dessa dimensão da história da Irlanda. Muitas vezes as pessoas associam a Irlanda, sei lá, com uma cultura celta, né, que é um termo também bastante complicado, tá, pessoal que está assistindo aí. Aqui no Brasil a gente tem alguns pesquisadores muito legais, o Eric Carvalho do Rio, o Dominique Santos, que são professores, doutores, né, o Dominique Santos, que é da FURB, enfim, que trabalham com pesquisa de cultura celta e história celta, a Adriana Baron Tacla, também da UF, do Rio. E é um termo bastante interessante, porque a gente acaba achando que celta é tudo assim, é uma coisa meio ênia, né? E na realidade não, gente. Na realidade, celta é um termo que foi dado, né, pelos romanos a um povo estrangeiro que vinha da região da Gália. Mas até aí dizer que todos aqueles povos de uma região muito grande da Europa, dizer que todos eles eram iguais,
e dizer que, enfim, tudo isso é celta, é um pouquinho complicado. Então, existem muitas nações celtas, muitas culturas dentro desse guarda-chuva que a gente chama de celta, né? Ao mesmo tempo, também é difícil fugir do termo, falar não existe. Não existe, porque existe uma semelhança linguística comprovada entre essas nações, e a gente está falando aí de um período até anterior a Cristo, e depois um período da primeira fase aí do Império Romano, né? Até o século V. Então, assim, é isso. Muita gente associa a Irlanda só com esses símbolos místicos e mágicos, mas não que isso não faça parte da iconografia ou da cultura irlandesa, faz, mas a Irlanda é muito maior do que tudo isso, né? A Irlanda hoje, no século XXI, é o país que aprovou o casamento gay e o casamento igualitário por referendo em 2015. É o país que aprovou o aborto em 2018 por referendo popular massivamente. É um país gente, é um país que aboliu a lei da blasfêmia. Vocês têm noção que na Irlanda, até 2018, tinha uma lei na Constituição dizendo que você não podia falar mal da Igreja Católica, senão ia preso. E aí o país votou por referendo popular, porque isso é uma coisa também muito interessante. Na cultura irlandesa, a gente só pode mudar a Constituição se toda a população votar. Diferente do Brasil, que todo mundo faz medida provisória toda hora, né? E faz emenda constitucional toda hora. Na Irlanda, não. Constituição é uma coisa seríssima, sagrada, e para mudar, o povo todo tem que apertar o botão e votar, né? Apesar que lá não é botão, é papel. Mas, então, assim, é isso. Então, é um país muito, muito curioso, né? Que muito efervescente, muita coisa acontecendo. Em 2017, a Irlanda reconheceu a etnia cigana, né? Porque existe um tipo de ciganos na Irlanda que são os travelers, que é um povo ancestral que se diz autóctone da Irlanda também. E esse povo só teve o direito de se dizer irlandês no papel e ter registro e documentação dizendo que ele é irlandês e cigano desde 2017. Então é isso, é um país fascinante no encontro cultural que ele tem, né? Ó, a Marceli me mandou assim, para mim, da dança irlandesa é a postura ereta, firme, forte, elegante e o sorriso constante dos bailarinos. O que exatamente significa essa postura, mão cerrada, sorrisos? A não ser o que eu não entendi, Fê. É difícil saber exatamente, né? Difícil, né? Essa pergunta da Marceli tem muito a ver com o que eu acredito, né? É a minha investigação particular. Eu tenho estudos em dança, movimento, terapia, então eu me interesso bastante por essa compreensão, né, do que significariam essas coisas. O que eu entendo é que a dança irlandesa tradicional, ereta, com os pés ágeis, ela não tem a preocupação em se comunicar. Então, ela não tem essa questão de sorrir, ela não tem essa questão de agradar o público, ela não tem. Esse sorriso, ele entrou depois nessas danças de conjunto, quando essas danças mais tradicionais foram para o palco. Então, a leitura que eu faço é que essa rigidez toda e essa necessidade de bater o pé no chão vem muito de uma necessidade de afirmação, de um povo que teve que manter a sua cultura sobrevivendo, ao mesmo tempo que tinha essa repressão toda. Então, eu acho que é uma rigidez que nasceu no corpo pela necessidade de responder a essa opressão toda histórica aí, né? A minha visão é que a dança irlandesa nasce da necessidade desse povo mesmo de se autoafirmar e de responder a esse processo de dominação, né? Esse processo muito duro e muito longo de dominação. Tanto que quando você vê as danças sociais irlandesas, embora a gente reconheça as mesmas matrizes, e embora haja ainda esse pulso vertical, é uma outra energia, é uma outra proposta, e aí você
repara um pouco mais nesse aspecto do encontro com o outro, da alegria, da festividade, muito mais do que, por exemplo, na step dance, que é essa que se mostra mais rígida, com os punhos fechados e com os pés muito ágeis, onde existe uma necessidade de se mostrar virtuoso, portanto, se mostrar mais potente, portanto, se mostrar melhor do que o outro que te domina. Ainda que as competições sejam entre as pessoas do mesmo povo, eu acho que isso tudo, e esse aspecto competitivo, é um aspecto que me provoca muitas, infinitas reflexões. Eu acho que tem a ver com essa, muito mais com essa necessidade de, tudo bem, é com você que eu posso falar, meu par, ainda assim, com você, eu vou mostrar toda a minha potência, porque é disso que eu preciso para continuar sobrevivendo. É disso que eu preciso para continuar resistindo. Então, assim, essa é um pouco da leitura que eu faço dessa rigidez da step dance, que é essa dança mais virtuosa, que é essa dança que as pessoas mais ficam apaixonadas e que hoje é essa dança irlandesa que é mais comercial, né? Porque, claro, não é nenhuma pessoa comum vai saber fazer aquilo assim, de pisca-olho, é um aprendizado de anos, né? O que é totalmente diferente das danças sociais irlandesas, e aí eu já incluo também, né, pedindo licença, mas já incluo um pouquinho da Chanós, por exemplo, que é o que a gente vai abordar no workshop de amanhã da Emma O'Sullivan. Quer dizer, é um outro espírito. Até o processo de aprendizado e as coisas que ela fala, ó, né, isso daqui você pode fazer na aula, isso aqui é sua escolha, isso aqui é um diálogo. Isso existe no Chanós, né, que é uma dança mais próxima do que é o povo, do que a intimidade dos lares, e não existe, por exemplo, na step dancing, onde é aquilo, é aquele padrão, é aquele movimento, é aquele som, é aquela virada de pé, é aquele cruzamento. Se você não faz exatamente daquele jeito, você não é bom o suficiente, né? Enfim, isso é um pouco das minhas leituras da dança irlandesa que eu poderia falar também por horas. E, Paty, Fê, eu vou te posso falar... te perguntar? Não, eu queria te perguntar. Pode perguntar. Então, tem 1 milhão de comentários aqui, ó. 1 milhão de comentários muito legais. Fê, o que eu queria te perguntar é assim, eu acho bastante curioso esse fato da rigidez dos braços, né, do tronco na dança irlandesa. E especialmente, sabe, conhecendo o Chanós, né, o Chanós significa estilo antigo, né, que serve para o canto, para a dança. E conhecendo o Chanós, que é a dança mais do interior, né, a dança mais do rural, da casa e tal, ele é mais solto, né, não é assim absolutamente diferente, mas ele é mais solto, tem uma corporeidade de braço, mexe um pouco o tronco, né, e eu fico pensando, o que aconteceu? Né? Porque assim, se existia uma dança mais solta, por que ela ficou mais rígida? Eu pensaria o contrário, eu pensaria, ou as duas não têm, não é desenvolvimento uma da outra, é uma dúvida legítima, assim, o step dance que a gente conhece é um desenvolvimento do Chanós ou não? São duas coisas que surgiram separadas, porque eu penso muito nessa questão cultural mesmo, quanto que talvez, como você comentou, algumas questões de opressão ou de repressão, eu não sei. Aí quando a gente está falando muito também do catolicismo na Irlanda, né? O catolicismo na Irlanda, ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo, se tornando cada vez mais rígido. A Irlanda, né, a gente costuma dizer que ela viveu a sua Idade Média quando a Irlanda virou um estado independente no século XX, né? Quando a Irlanda assumiu o catolicismo como religião de Estado, e aí pronto, vamos proibir tudo, vamos virar todo mundo assim, bem certinho, né? Bem rígido, aquela coisa bem rígida. Então, assim, o que aconteceu, sabe? Talvez isso seja uma pista. A dança mais antiga era mais solta, talvez porque a sociedade irlandesa ainda era mais permissiva. E aí, no século XX, ela se enrijeceu por causa da religião. Não sei. Eu estou fazendo algumas relações aqui, mas eu não sei se isso tem qualquer coisa a ver.
Mas... Não, ela se enrijece antes. O que eu acho que a gente tem uma matriz popular, e essa matriz é uma dança mais social mesmo, com característica mais social, e ela vai se desenvolvendo em frentes diferentes para funções e para momentos sociais diferentes. E cada um desses momentos sociais atende a uma necessidade específica daquele povo, daquela sociedade, né? Então, quando eu preciso reafirmar o meu poder, eu vou desenvolver passos que são um desafio, quer dizer, eu vou ser melhor do que você. Quando eu vou encontrar e vou celebrar uma colheita, ou vou celebrar um solstício, eu vou fazer um outro tipo de dança, né? Então, quer dizer, você tem as danças de espaços amplos, que são as Keilis, você tem as danças de cozinha, né? O Kevin estava falando um pouco com a gente ontem, né? Que a cozinha era o maior espaço ali daquela casa, que vivia muita gente, que a cozinha era o meio social. E é exatamente essa informação que eu tenho da dança. Então, por exemplo, você vai dançar uma set dance, né? Na cozinha? Uma set dance não de step dance, uma set dance social, por exemplo. Você dança na cozinha, são ali 4 casais que vão fazer essa dança ali, né? E você tem um outro contexto para step dance, que é um contexto que foi se desenvolvendo pautado na competição, muito mais do que na integração, né? Então, quer dizer, você tinha o território de um mestre que ia ensinando, e aí para ter o direito àquele território, você brigava com o outro na dança, e aí quem fosse melhor é o que ia assumir aquele território. Tudo isso é uma reprodução, ao meu ver, da necessidade e da vivência do irlandês naquele momento, né? E aí, muitas vezes eu agora, particularmente, Fernanda, me questiono se a gente ainda está nesse momento, né? Eu acho que não. Por exemplo, o ano passado, a gente fez a gente começou há pouco tempo, a gente conseguiu trazer para o Brasil uma competição tradicional irlandesa, que se chama FESH. Então, a gente trazia o jurado da Irlanda, os bailarinos que competiam naquele molde tradicional e eram premiados e tal. E a gente conseguiu, com a Associação Sul-Americana de Dança Irlandesa, há 2 anos já, fazer desses momentos de festa uma qualificatória para entrar no Campeonato Mundial de Dança Irlandesa. O ano passado aconteceu no Brasil, o ano retrasado na Argentina. E aí acabou o ano passado e esse incômodo todo em mim, porque assim, quando a gente trouxe a competição, eu não sou uma pessoa competitiva, ponto. Eu sou uma pessoa que é da minha personalidade, não tem a ver comigo, né? Mas eu falei, bom, eu vou trazer a competição para o Festival Celta, porque é um traço tão marcante, é um traço tão importante da cultura irlandesa, que eu vou trazer a título de experiência cultural. Esse foi o meu objetivo desde o princípio. Mas o que eu fui percebendo e que foi entrando aqui um questionamento em mim, né? Dentro do ambiente competitivo, existe uma grande dificuldade das pessoas lerem aquilo como uma experiência cultural. E o que eu percebi é que aquela proposta de competitividade estava trazendo à tona valores nos quais eu não acredito mais. Aliás, nos quais eu nunca acreditei e nos quais, e os quais eu acho que estão por cair por terra, entende? Porque até para a Irlanda, eu não vejo mais sentido nisso, né? E existe realmente não é. A gente tenta falar que é uma competição saudável, mas, por exemplo, outro dia eu estava num fórum de dança irlandesa e as pessoas estavam falando ali de uma questão, porque a mãe de uma bailarina estava fazendo bullying com uma outra criança, tipo de 9 anos de idade, num grupo, dizendo que ela era horrível, que não dançava, blá, blá, blá.
E assim, a gente sabe que isso acontece, a gente sabe o quão difícil é na dança irlandesa esse ambiente criado pela competição. Quando você está no campeonato mundial, você vê meninas saindo do palco vomitando, quer dizer, de nervoso, não tem condição de suportar aquela situação, né? É uma panela de pressão que não sei se cabe mais hoje. Hoje, o irlandês não precisa provar para o inglês que ele é forte o suficiente, que ele é bom o suficiente. Né? Então, eu acho que a gente está num momento de transição, e aí, por isso, no final do ano passado, eu falei, gente, eu não quero mais trazer o evento competitivo para o Festival Celta Brasil, porque eu acho que a gente está num outro momento enquanto mundo. E embora a cultura irlandesa esteja muito baseada nisso, e aí eu acho que é difícil se desvencilhar, porque você tem uma economia cultural na competição. Os bailarinos, eles continuam a aprender a dança porque eles têm a perspectiva de competir, ao invés de se expressar artisticamente. Então, eu acho que a minha proposta seria, e aí a minha contribuição ousadamente para a dança irlandesa no mundo, é que a gente pudesse, aos poucos, mudando essa perspectiva, porque eu não vejo mais eco nesse processo de competitividade e de virtuosismo exagerado, se sobrepondo a qualquer outra coisa, entende? Paty, eu sei que você quer falar, eu vou deixar você falar, e eu acho que é bom a gente ir terminando, porque a gente já está Vamos encerrando, sim. Não, eu só ia comentar com você que eu achei sensacional a sua perspectiva a respeito da competição na dança irlandesa. Eu acho que é um tipo de voz, é um tipo de perspectiva que você deve advogar, né? Porque eu acho que as coisas se desenvolvem, tudo é dinâmico, tudo, absolutamente tudo na existência, na história humana é dinâmico, tudo se transforma, tudo se ressignifica, né? A permanência é praticamente uma rigidez, né? Você querer que as coisas permaneçam iguais é uma imposição, né? Tudo está sempre se transformando. E eu acho que, como você mesmo disse, né, existem várias frentes da dança, várias manifestações da expressão dessa dança que não precisam existir, né, associadas à competição dessa maneira tão rígida, que faz tão mal e que não combina com um monte de valores que, inclusive, a própria Irlanda hoje, né, na contemporaneidade defende, né, valores inclusivos, valores de respeitos humanos, vários. Então eu acho que é bem legal você divulgar isso. E isso me lembrou também bastante do Spire. Não sei porque quando você estava falando, aquele monumento que tem no centro de Dublin, na frente do prédio do Correio, que foi o prédio onde aconteceu a revolta de 1916, que foi considerado, né, um dos principais movimentos para a independência do país, e de fato o movimento que levou a uma organização política para a guerra de independência e finalmente para a independência em 1922. Aquele espetão, né, que o Spire é isso, é um espeto, é uma lança, né? Aquela lança gigantesca que eles colocaram na frente no local onde aconteceu revoluções ali pela independência, é essa rigidez na dança, de alguma forma, essa belicidade que você está falando, essa coisa de falar, não, nós não vamos mais ser colonizados, né? Nós temos o espeto do tamanho do mundo, temos a lança do tamanho do mundo e a gente não vai. Inclusive tem um mundo desenhado, né? No Spire. Então, assim, é um grito de afirmação, mas ao mesmo tempo é um grito de afirmação que, como você falou, já está se desenvolvendo, a gente já está indo para um outro momento. Né? Essa necessidade, é claro, são 800 anos de colonização, a gente sabe que não é fácil, né? As dores, enfim, a gente imagina, a gente só consegue imaginar o processo histórico e as dores familiares e tudo mais, deve ter sido uma grande dor, mas assim, a gente já está num outro momento, né? Então talvez não precisa mais dessa rigidez, dessa coisa bélica, que aparece na dança, aparece nessa corporeidade espeto, né? Eu não sei, eu só lembrei disso, eu só queria comentar isso. Eu achei muito legal o que você falou. Achei muito legal isso aí, essa observação, é exatamente isso que eu observo,
E não é só na dança, né? Eles têm esse centro da competição em várias artes. Então, tem na música, tem no canto, tem na dança, é tudo muito pautado nesse espírito competitivo, e é o que você falou, a Irlanda contemporânea, ela está completamente num outro espírito, né? É um dos países que mais se mostra aberto, mais se mostra inclusivo, mais se mostra, né, responsável, avançado em relação aos direitos humanos, né, em relação ao desenvolvimento humano. Né? E eu acho que a gente está caminhando, então, para essa mudança dentro da arte irlandesa, e eu estava conversando essa semana, né, que talvez os trabalhos realizados fora da Irlanda possam ajudar a dar esse empurrãozinho, porque quando a gente está dentro da estrutura, a ruptura é muito difícil, porque você não vê outra perspectiva. Mas conforme os trabalhos vão pipocando pelo mundo, abre-se uma perspectiva de mudança que vai vindo de fora para dentro, né? E que corresponde ao que me parece ser a demanda irlandesa da atualidade. Falando sobre as identificações, e não, só para comentar que eu acho isso muito importante, Fê, eu acredito que a nova Irlanda, a Irlanda do século XXI, ela é a Irlanda dos estrangeiros, a Irlanda misturada, contaminada, ressignificada a partir dessas múltiplas identificações e não identificações de nós. Nós somos irlando-brasileiros. A Irlanda está na nossa vida, apesar de isso não existir no papel, né? A identidade nacional é uma coisa sensacional, é um estudo interessante no campo das identidades. Existem muitos tipos de identidade de gênero, sexual, racial, religiosa, enfim, existem muitas identidades. Mas a identidade nacional tem uma peculiaridade que é o seguinte: a gente não aceita a autoidentificação, né? Ou seja, pessoas como nós, que vivemos metade da nossa vida praticamente se relacionando com a cultura de outro país, como somos nós? Como que a gente se identifica? Eu sou brasileira? Só? Né? A gente é brasileiro-irlandês. Nós somos pessoas que estão divididas, misturadas, trabalhando com as relações desses países, né? A nossa comunidade aqui que está vendo a gente também tem pessoas que dedicaram a vida toda, que estão há anos aí e que estão começando, mas já estão muito envolvidos. A gente está formando um brasileiro irlandês. Essa é a nossa identidade. E esses brasileiros irlandeses, assim como as várias misturas de vários povos, os afro-irlandeses, né? Que é algo que tem acontecido já desde a década de 90, já existem muitas pessoas negras nascidas na Irlanda, e essa mistura, né, afro-irlandesa, oriental, chineses irlandeses, essa é a nova Irlanda. E essa nova Irlanda, a meu ver, vai ser transformada muito por essas visões que nós vamos contribuindo. Eu acho que nós temos um papel muito importante, sim, como brasileiro-irlandeses, como pessoas ativas na comunidade, de influenciar, sabe, mexer nas estruturas. Eu acho que é isso mesmo, Fê. Ai, a gente podia ficar aqui mais 3 dias? Infelizmente, né, o horário e as condições todas de todo mundo a gente não permite, mas foi um prazer enorme, Fê. Vamos encerrar aqui da maneira que, né, se a gente pode comentar mais alguma coisa, não sei, mas é um prazer muito grande mesmo, e muita alegria de ver as pessoas participando, de ver as pessoas aqui interagindo, vários colegas nossos, amigos, pessoas queridas, e também pessoas que talvez não tenham tanto contato, mas muito obrigada a todos, fiquei muito feliz também. Obrigada, viu, Patrícia? Eu tinha programado aqui para a gente encerrar com uma respostinha. Do jeito que você quiser. É que eu não resisto, na verdade a gente tinha que fazer outro, né? Mas assim... Não, e a gente até achou que não ia dar, né, não ia preencher 1 hora. Ai, será que a gente vai ter assunto? Tem assunto, Fê! Tem muito assunto. Então agora para encerrar mesmo, e já agradecendo a todo mundo que estava aqui com a gente, olha aqui, é muito legal, os comentários. Prazer enorme. Muito bom. Eu queria só encerrar... Legal. Obrigada, Paula, achei muito legal. Eu queria encerrar com uma pergunta que vale para mim, vale para você e vale para todo mundo que está aqui assistindo e vivendo
a cultura irlandesa durante o Festival Celta Brasil inteiro ou em outros momentos da sua vida. E a minha pergunta é: escolha, Patrícia, se você for capaz, uma marca que você identifique em você, ou uma característica, ou algo que você traz de lição, alguma contribuição, eu sei que tem milhões, dessa cultura irlandesa para você, na sua vida. Você, Patrícia. Nossa, é tão difícil responder isso, né, Fê? Nossa, eu não sei, assim, é difícil responder isso, mas assim, eu acho, Fê, que a Irlanda, o povo irlandês é um povo muito guerreiro, né? É um povo que lutou muito pelo direito de ser. Acho que essa é uma característica que, na realidade, eu já trazia comigo, mas que eu me encontrei, casou muito com a minha experiência com a cultura irlandesa. O povo irlandês lutou desde sempre, desde a invasão normanda, desde antes, era tanta invasão, gente, os povos antigos eles se matavam, né? Era uma loucura. E o povo irlandês, ele sempre lutou tanto para ser ele mesmo, para se auto-identificar, para se autodefinir, para ter os seus direitos e o seu espaço, né? E esse espírito guerreiro, esse espírito... quando a gente fala de espírito, eu não estou falando de nenhuma subjetividade, eu estou falando de uma marca histórica, né? Essa característica historicamente identificável do povo irlandês como um povo de luta contra opressões, né? Um povo que se levantou muito e lutou muito pelo seu direito de existir, o direito de praticar a própria língua, a própria dança, os próprios esportes. A gente não pode se esquecer que durante as leis penais, a partir do século XVIII, o povo não podia falar a língua irlandesa na rua, não podia jogar esportes gaélicos, não podia dança, tudo isso era motivo de prisão, até de morte. Tá? Tem um filme irlandês, que é o Ventos da Liberdade, o Wind That Shakes the Barley, que mostra essa cena no início. Tá? O pessoal jogando futebol gaélico, os soldados ingleses chegando e matando. A polícia inglesa, né? Então, assim, é um povo que lutou tanto pelo direito de falar a própria língua, de expressar a sua dança, de expressar a sua música, de produzir sua literatura, que lutou tanto pelo direito de ter a sua terra livre, do seu povo poder praticar o catolicismo ou a religião que quisesse. Essa luta contra opressões, essa luta histórica por direitos, essa luta por autodefinição. Eu acho que isso é uma coisa que, se a Irlanda não me ensinou, não sei se mas foi um encontro muito da minha personalidade, da minha alma, do meu desejo como pessoa, junto com o meu estudo com esse povo. Também não vou dizer que a Irlanda é perfeita e que não teve nenhum momento que o povo irlandês também não fez mal a ninguém. Fez e faz. Tem imperfeições aí. Mas, historicamente, na balança histórica, houve muito mais luta do povo irlandês contra opressões e a favor de ser quem é, né, e de libertar a si mesmo e libertar os outros. Por exemplo, resumidamente aqui, a história da descolonização na América do Sul é basicamente irlandesa. Quem lutou massivamente com Simão Bolívar e com José Martí pela independência de todos os países da América Latina foram irlandeses. Então, o povo irlandês, assim como quem lutou pela independência do Canadá, a independência dos Estados Unidos e por aí vai. Então, o povo irlandês ele tem uma marca histórica muito forte e que se sobrepõe às opressões que eles também praticaram e praticam. E isso é uma coisa que sempre me marcou muito. Acho que é uma característica que eu me identifico pessoalmente, né? E você, Fê? Ai, ó, tô emocionada com essas palavras. Acho que é isso mesmo que você falou. Mas para mim o que fica, eu acho que é uma marca mais egóica, porque eu sinto o povo irlandês com uma alegria e com uma leveza, apesar de toda essa dor, todo o sofrimento, né? apesar de todo esse sofrimento, que soma dentro de mim com essa alma brasileira que eu tenho. Então, eu acho que o que fica para mim é a experiência de sempre ter sido tratada com doçura, com gentileza, com acolhimento e com bastante alegria. Isso, para mim, é o que... Sabe o calorzinho no coração quando eu falo em Irlanda? É esse o calorzinho que eu sinto.
é desse carinho, é desse acolhimento, dessa coisa bonita e alegre que o povo irlandês sempre me ofereceu desde o primeiro contato. É isso. Ai, foi muito lindo, foi um prazer enorme, Fê. Fê, eu quero te agradecer, muito obrigada pelo convite mais uma vez, muito obrigada por estar comigo, olha, por ser uma pessoa que topa as coisas, isso é incrível, super criativa, aberta, então, muito feliz por estar aqui, espero poder participar muitas outras vezes, espero ter contato com essas pessoas que estão escrevendo aí, a maior parte, alguns eu conheço, outros não, mas tenho uma alegria muito grande. Fê, você pode colocar o meu e-mail? Que quem quiser também falar comigo, por favor. Obrigada, Fê. Então, quem quiser falar qualquer coisa que quiser comigo, por favor, pode entrar em contato, tá bom? E é isso, é um prazer muito grande conviver com a nossa comunidade, porque isso também é outra coisa que a Irlanda me ensinou. Infelizmente, eu diria até talvez mais do que o Brasil. O Brasil ainda vive muitos problemas para se identificar como comum, né? A gente tem um país muito grande, tamanho continental, uma experiência histórica de muita opressão também, é muito difícil ainda a gente chegar num comum. Mas uma coisa que eu convivi com a comunidade irlandesa argentina, canadense, convivi na Irlanda, convivi em algumas comunidades, e a Irlanda tem um espírito de comunidade, o povo irlandês se junta e trabalha junto, e eu acho isso muito bonito. Então, o que precisarem de mim, o que a gente puder desenvolver junto, eu sempre estarei lá, é uma alegria muito grande, agradeço muito a todos. Pati, obrigada a vocês também que estavam com a gente até agora, que tiveram a paciência aí de resolução dos problemas técnicos. Desculpa, mas a Pati cuidou bem de todo mundo. E eu acho que o importante foi a gente ter vivido esse momento juntos com profundidade, com tanto carinho. Agradeço novamente a Patrícia, agradeço novamente a cada um de vocês. Desejo uma ótima noite e espero vocês amanhã no Festival Celta Brasil. Primeira atividade do dia, às 11 horas da manhã, vai ter workshop de Tim Whistle, com o Tim Doyle, tá? Ele gentilmente nos gravou uma aula direto lá da Irlanda. Depois, às 14 horas, a palestra do Sandro Bueno, que a gente teve um problema técnico na sexta-feira, ela entra às 14 horas. Às 15 horas, aula de Sean-Nós Dance com a Emma O'Sullivan, também lá da Irlanda. E para finalizar, o fechamento do nosso festival, a estreia nacional de Brasaires com o Bardot. São canções irlandesas, canções tradicionais irlandesas em uma versão brasileira, um show bastante interessante e que ecoa em todas essas discussões, especialmente as discussões que a gente fez no dia de hoje, né? O dia de hoje, ele convergiu todo para um ponto, que é esse ponto da identidade, da possibilidade da adaptação, da adequação, da criação do novo. E amanhã o nosso show de encerramento vai estar dentro dessa proposta também. Espero que vocês curtam. Patrícia, obrigada, boa noite e até o próximo Festival Celta Brasil com você, hein? Com certeza, espero muito participar. Vamos torcer para ser pessoalmente o ano que vem, né, Fê? Muito obrigada, gente. Um grande beijo a todos, um carinho muito grande. Muito obrigada. Tchau.